Olá, olá, pessoas iluminadas, tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular, e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Hoje estamos resenhando a minha trilogia A Bruxa do Penhasco. Tem uma playlist aí para vocês, vão acompanhando, tá bom? Estamos hoje no 5º capítulo, O Coven em Samarrim. Eu gosto de falar Samarrim, mas vamos falar Halloween para ficar mais fácil a legenda, né, e o entendimento de vocês. Esse texto, ele traz um processo mediúnico no qual eu não consegui encontrar uma didática para ele, um nome que seja, mas ele me aconteceu. E eu vou ler para vocês se inteirarem sobre o que eu estou falando. É algo novo e ao mesmo tempo um processo mediúnico muito antigo. Esse texto ele foi escrito e esse processo foi acontecido, né? Há um tempo atrás. É um texto bem antigo. Foi quase um dos primeiros ali que eu joguei no blog. E depois eu coloquei no cronograma, né, na ordem para o livro. Assim foi feito A Bruxa do Penhasco, né? Textos avulsos, experiências que me aconteciam, que eu ia lá, jogava no blog, e depois que eu fui entender que tinha uma ordem, que era um livro. Na verdade, tanto eu não sei se ainda falei isso, eu comecei de trás para frente a história. Primeiro me aconteciam as primeiras experiências com Morgana, depois eu vim ter contato com Brígide e Ceridwen, né, a avó e a mãe. Neste texto foi o primeiro contato que eu tive com a Brígide. E engraçado que esse processo ele não aconteceu igual um download que eu falei no texto anterior do Halloween no Penhasco, com a presença que eu tive, a experiência que eu tive com o Ruad, o avô, que quando eu vi e o abracei, veio um download de todas as informações de quem era aquele ser que estava aparecendo para mim. Com Brígide, nessa escrita, nessa experiência, foi algo muito mais misterioso, muito mais devagar, que foi me apresentado, né, o nosso contato. Bom, vamos lá, vamos à leitura e vocês vão entender do que se trata. Vou ler alguns pequenos trechos. Vamos lá para a teoria. Hoje temos coisas teóricas a se falar aqui. Vejo elas chegarem. A coruja está a voar lá fora. A noite é escura, tipicamente Halloween. As bruxas passam pelas brumas. Seus animais também. A áurea mórbida, suas ferramentas e capas, tudo está pronto para ali mesmo, no meio de um quarto adolescente, abrir o círculo mágico. Ele já não é tão rosa, as bonecas já não estão na estante, o espaço é preenchido por mais livros. As bruxas chegam, de fato, trazendo com elas o frio da floresta, o cheiro do carvalho e do mistério, Ceridwen na frente, Morgana logo atrás e ela, Trusca, minha leal amiga. É uma personagem muito querida que vamos falar sobre ela mais pra frente na história, mas também já tenho a presença de Trusca aqui nesse momento que eu tive, né, com elas. Sou convidada a entrar no círculo. Estamos aqui pedindo proteção a você, Elaine. Eu tô lendo pedacinhos, tá bom? Morgana silencia, começa a dança ritualística. Sinto imundada pelo poder. Veja que aqui eu não falo tomada pelo oculto, porque ainda não era uma expressão que tinha sido apresentada para mim. Realmente eu era muito criança aqui. Então, o tomada pelo oculto, essa expressão ainda não tinha sido apontada. Por isso que eu falo, sinto imundada pelo poder.
todas sentem. Tanares, o gato, está lá. Também é um personagem, o gato Tanares, que vai ser apresentado para vocês e ele faz parte do começo e do fim da história. Entre a história... Ai, Tanares é um querido. Está lá. Ele caminha vagarosamente até minha frente. Minha frente, Elaine, né? Ponho a olhar em seus olhos amarelos e são eles que me levam até o penhasco. Estou em seu corpo animal. Sou ele, meu ser ancestral, poder vindo dos primórdios da criação. Caminho sem rumo na sua beira convidativa. As rajadas de vento e frio não me tocam. Estou plena, luz. Sinto os pelos que aquecem e o ímpeto selvagem me toma. Toda a ilha está iluminada. A beira do penhasco some. Entro em uma profunda floresta, úmida. Percebo que não mais estou na Ilha Esmeralda, na Irlanda, né? No momento, não sei onde estou. Não consigo me situar. Sinto medo, busco proteção em uma pequena casa, dentro de um castro. A palavra castro vai ser muito dita também, que era a arquitetura da época, né? Aquelas casas redondas e aldeias redondas, né? Temos então o castro, que também vai ser apresentado no livro mais para frente, entre os castros aí que Morgana circula, né? Viaja. E ainda tem ruínas de um deles, na Galícia. Lá no local onde ele se encontra é onde eu descrevo no livro. E isso eu não tinha consciência, gente, não tinha internet, tá? Mas tá lá, as ruínas. Lá a encontro a avó materna, a avó de Morgana. Reconheço pela lembrança que vem do cerne da minha alma, mas não faz aquele download igual fez com Ruad. Ficamos em silêncio, né? Milagroso Halloween, diz a voz forte. Há muito espera a oportunidade de revê-la. Fortemente volto ao meu corpo. Não tenho tempo de nada falar. Não consigo processar qual sentimento brotou. Sua aparência recordava Ceridwen, porém albina, pele, cândidos cabelos. Estava diante de um ser ancestral de profunda sabedoria e luz, no qual nutria um desejo de reencontro fortíssimo. Uma leve intuição que não me confirmou de imediato, né? Seu nome surge como uma leve intuição que não se confirmou de imediato. Brígide, mãe de Ceridwen, avó de Morgana. Minha avó, minha ancestral. Sentada no chão frio do meu quarto adolescente, tomei nota que as bruxas não estavam mais ali, nem o círculo mágico, nem animais ancestrais. Uma proteção amiga no convés ancestral. Muita teoria, muita coisa para se falar nesse capítulo aqui. Eu fui lendo trechinhos, tá bom, gente? Vamos lá para o próximo bloco. Muito bem, meu povo, essa bruxa que vos fala, estamos aqui resenhando o quinto capítulo da trilogia da Bruxa do Penhasco, o Coven em Halloween. Então, como eu disse, tem muita teoria a ser falada nesse capítulo, né? Como eu falei, toda a didática, o aprendizado tá diluído entre a história. Então, o que temos aqui? A apresentação de Trusca, um rápido momento com ela, amiga de Morgana. Temos também a primeira experiência que eu tive com a Brígide, a avó materna de Morgana, mãe de Ceridwen. E temos processos mediúnicos aqui acontecendo, né?
as bruxas que vão até mim no meu quarto, né? Geralmente eu faço essa ida, mas também veja aqui que eles vêm até mim. Existe também esse processo que eu falo, fortemente volto ao meu corpo. Então, é como se realmente, realmente acontece um desdobramento. E quando a gente acorda de ímpeto, né? Quando a gente tá desdobrado e vem e volta. Então, eu também narro essa questão do ímpeto, né? De voltar ao corpo, de sentir aquele solavanco, né, que sentimos quando os corpos chegam aí e a gente retorna à carne, né, ao material. Retrato sobre isso também. Mas algo intrigante neste capítulo é como essa lembrança, esse reencontro meu e de Brígide acontece. É como realmente se eu tivesse adentrando camadas do inconsciente, da psique, e que essa lembrança de Brígide tinha que ser acionada de alguma forma e através de um animal que conseguiu conduzir a minha consciência até a lembrança, até o encontro de Brígide, que essa recordação habitava em mim, só que ela estava muito funda na psique. E aí o animal ajudou a fazer esse transporte. Eu não sei o nome que pode ser dado, uma transfiguração. Esse texto ele passou por modificações, às vezes no livro ele tem algumas modificações já acontecidas ali. Eu não sei o nome, né, que pode se fazer desse aporte, dessa transfiguração anímica. Transfiguração é um nome falado na mediunidade, falado na Bíblia, né, quando Jesus se ilumina, se transfigura, né, irradia, se mostra, né, o espírito ele transpassa o corpo material e aí a gente consegue visualizar a luz. Não sei se é um nome mais ideal a ser falado, a ser colocado, né? Mas também podemos ver esse processo sendo relatado e acontecendo na série Game of Thrones, com o menino, com o personagem Bran de Stark, né? Bran é um menininho que é vidente. E ele tem essa visão dos 3 olhos, 3 corvos, dos 3 corvos. E ele, em transe, ele olha para o corvo, ele entra no olhar do corvo e o corvo vai buscar as informações ali que ele precisa. Isso no mundo da fantasia conseguimos, né? É o que eu consigo mostrar para vocês o que aconteceu comigo, né? Através de um exemplo no mundo da fantasia aí, da cinematografia, do cinema para vocês. No Game of Thrones, o que acontecia com Bran de Stark, né? E o corvo. Outro exemplo que eu posso dar para vocês também, e aí a gente começa a fazer sentido, no filme Besouro, filme brasileiro, né, Besouro, a história do capoeirista Besouro. É uma lenda, né, no qual Besouro voava. E eles falam que Besouro tinha esse poder por causa dessa capacidade oracular de fazer isso, de adentrar na consciência animal, ser o animal e fazer o que ele fazia como sendo algo mágico, surreal, inacreditável,
né? Fora da capacidade humana. Tem a cena no qual ele entra no olhar tanto do besouro, né? Ele é o besouro, o animal, tanto no corpo do sapo. Ele mergulha na cachoeira, tem até um contato com o Oxum também nessa cena, mas ele se sente, né, no corpo do sapo ali. E aí ele volta ao corpo dele todo molhado. Também é um exemplo que eu posso dar através do cinema, né, das telas para vocês, para começar a entender um pouquinho desse processo que me aconteceu quando eu ponho o olhar em seus olhos amarelos, no gato Tanares, e Tanares, o gato, me leva a essa recordação junto a Brígide. Muito bem. Começaram a compreender a mecânica. Também eu posso relatar para vocês para tentar explicar essa experiência mediúnica, esse processo que não tem nome, que é antigo, através das religiões xamânicas, nas quais os xamãs têm essa capacidade também de conexão com os animais. Quando fazemos aquela meditação do animal do poder e temos essa consciência, temos essa experiência que chega até a gente, temos a didática, né, do animal do poder vindo do xamanismo, é isso, e a gente acessar o inconsciente do animal, né, do poder, mas esse processo ele já é um pouco mais diferente, né, porque existe um aporte, uma viagem para dentro do corpo do animal, porque eu senti o pelo, eu senti o ímpeto selvagem, vontade de correr e tal, de me esconder, é um pouco diferente, mas temos também essa experiência através do xamanismo, conseguimos entender e colocando parâmetros para entendermos esse processo. Outra experiência também, outro exemplo que eu posso dar para vocês, é na religião da Jurema Sagrada, uma religião indígena, né, de seres primeiros da Terra. Na Jurema temos a incorporação, não muito mais hoje, muito difícil acontecer e ver, mas ainda acontece. A incorporação de sereias, né? E elas vindo também em terreiro de Umbanda, mas vindo desse primórdio, dessa antiguidade, da Jurema, da Cabula, do tambor de mina, dessas religiões, do catimbó, que são religiões mais indígenas, né, que são indígenas, antigas, ritos antigos indígenas. E hoje em dia se vê, mas não tanto nos terreiros de Umbanda, que já é uma bicolagem, né, religiosa, assim dizemos, mais puro, quando encontra-se um lugar puro de Jurema, de Catimbó. Tô tão intertida aqui, vamos lá, teve o corte no vídeo. Que ainda hoje, mais raramente, mas vemos a incorporação de sereias nessas religiões de matrizes indígenas também, né? E africanas. Então, a gente começa a usar esses parâmetros e compreender o quão antigo é esse processo, que hoje em dia não chega até nós, né, com tanta facilidade, mas ele existe, né? Não é porque torto em direito temos esse processo que ele não existe, né? Então, entendemos que esse processo é
antiguíssimo e ele é conseguido, ele é trazido para nós através de uma essência muito pura, que hoje em dia talvez a humanidade não consiga, por isso que não aconteça com tanta frequência. Mas na época pagã, no qual o ser humano estava mais conecto com a natureza, ele era mais fácil de ser visto sendo realizado. Podemos também perceber que essa capacidade, ela é dada a oráculos, né? O poder da bruxa, sempre, né, a Disney colocando ali a bruxa sendo, tendo ali o animalzinho dela e mandando o animal ver, né, para contar para ela o que está acontecendo lá na floresta. Ela manda o corvo, né, manda o gato, manda esses animais a seu favor. E aí também tem conseguimos ver isso, né, dela olhar através do animal. E muitas historinhas aí, né, das bruxas que a Disney traz pra gente nesse consciente, né, consciente. Então, assim, se paramos para pensar, não é algo que não exista, né? A gente consegue captar algumas informações, agregar e entender um pouco, mas não o processo em si, porque talvez tenha se perdido essa conexão do ser humano com o animal, ou essa limpeza, essa fluidez que hoje em dia o campo mesmo, o campo magnético, o campo das ideias do mundo, né, esteja tão poluído, tão corrompido ou desorganizado, que não se consegue mais fazer esse processo, né? Mas existe e aconteceu, gente. E podemos averiguar que essa é uma capacidade mediúnica das bruxas, dos oráculos, dos videntes, né? Da capacidade, essa capacidade de ter essa capacidade, que também parece ser algo natural, mas ela se restringe sim a oráculos, os portadores, né, dessa capacidade. Mas eu gosto muito de democratizar esses processos mediúnicos e essas capacidades como sendo algo natural, viu, gente? Consegue se fazer? Consegue. Existe, né? Mas possivelmente tem que ter um afinco maior. Ali eu estava dentro de um círculo mágico, né? E me aconteceu todo esse processo aí. Outra coisa que vamos falar agora é desse download, dessa experiência que eu tive com o Bridge, de chegar aos poucos. Não chegou ao ápice, assim, sabe como que aconteceu com o texto anterior, com o Ruad, já comentei sobre isso. Esse processo com Bridget foi mais lento, o meu processo de entender foi mais devagar, de conexão com ela. Então, quando eu volto ao corpo, fortemente volto ao meu corpo, não tenho tempo de nada falar, não consigo processar qual sentimento brotou, eu me vejo à beira do penhasco, some, né? E eu entro numa floresta, que eu percebo que não é uma floresta da Irlanda. Eu também não soube de imediato aonde eu estava. Então foi muito aos poucos mesmo que Brígide chegou até mim. Essa recordação, essa presença chegou até mim. E estamos falando de um outro cenário do livro aqui, que é a minha querida Galícia. Então, Morgana, ela
tem toda a sua trajetória entre a Irlanda, Astúrias e Galícia. E Noruega também, Cornualha também a gente passa por lá com Melquíades. Temos muitos sítios, muitos lugares aí ainda a desvendar, mas Morgana sente uma parte da história de Morgana se faz na Galícia porque ela sai muito nova da Irlanda. Então este lugar que eu visitei quando criança, não sabia ao certo onde era, nem ao menos eu sabia que o penhasco realmente existia, né? É a nossa querida Galícia, certo? Então, temos aqui também um sentido de cuidado, né? De proteção da espiritualidade, me trazer aí essa história de pouco a pouco. De pouco, porque já era muito, né, esse processo para mim. Então, mais uma bruxa, né, vindo ao meu encontro, era demais, né, porque eu ainda estava resolvendo meu processo com a Ceridian. E depois, né, me aparece Brígida e todos os outros personagens. Então aqui vê uma certa delicadeza, um cuidado da espiritualidade para com uma criança, né? Está passando por esse processo. Mas voltando lá ao caso de Tanares e essa capacidade de adentrar o inconsciente, adentrar o ambiente, olhar pelos olhos de um animal, não é algo imaginativo. É algo que está no imaginário coletivo, que existe, né? E existe e é trazido por religiões ainda atuais, mas religiões mais antigas, mais ligadas ao xamanismo, ao processo da terra, os indígenas, né? Veja que é um processo antigo, né? E que hoje em dia não é tão difundido ou realizado. É um processo mediúnico raro, mas existe, né? E podemos concretizá-lo através desses exemplos que eu dei para vocês. E tá aí, né? Foi apresentado na Bruxa do Penhasco. E não só esse processo mediúnico, mas vários outros processos e informações que estão contidas aqui na trilogia da Bruxa do Penhasco. Não se tem informação, não tem didática para isso. É algo novo, realmente novo e velho, né? Novo e antigo, sendo trazido de um povo muito antigo, de uma lembrança da humanidade arcaica, pagã, lá dos primórdios, né, gente? Então, temos aí a apresentação do Coven em Samarrim, o Coven no Halloween para vocês aí, dentro do meu círculo mágico, do meu quarto adolescente para vocês. Espero que estejam gostando aí da saga, da trilogia, tá bom? Acompanhem aí na playlist. Beijo, até a próxima. Tchauzinho.